Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz para você um pouco mais sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Todas aquelas vezes que você ficou com uma dúvida sobre o tema, aqui você vai deixar tudo para trás. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular e o seu anfitrião no Papo na Veia. E hoje estamos aqui para falar sobre tecnologia e inovações de meios de compressão, com uma convidada muito especial, doutora Juliana Pugina, que é médica formada pela Unicamp, com residência em cirurgia vascular aqui pela Faculdade de Medicina da USP, onde ela fez o seu doutorado, inclusive envolvendo também terapia compressiva. Ela possui título de especialista de angiologia e cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira e está sempre muito ativa, tanto nas redes sociais quanto nos nossos congressos, nos nossos eventos, e por isso ela está aqui para esclarecer o que vai ter de novo nessa área da terapia compressiva. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigado por estar conosco. Oi, Kikuchi, tudo bem? Obrigada a você por me receber, mesmo com essa voz que eu tô hoje, mas Não, tá bom, né? Vamos lá. não tem problema nenhum, mas isso aí, a voz só é um detalhe, porque aqui o que importa é o nosso conhecimento, esclarecer todo mundo aqui sobre os mais diversos assuntos, e hoje chegou a hora de falar sobre inovações e tecnologia da terapia compressiva. Mas antes eu estou curioso, o que aconteceu com essa voz, doutora Juliana? Co- Menino, semana passada eu peguei um resfriado simples que evoluiu para uma sinusite. Tô tomando antibiótico e ontem começou a ficar um pouquinho rouca, pouca coisa. A gente já tinha combinado o podcast, tudo certo. Acordei de manhã completamente afônica. Isso foi o melhor que eu consegui fazendo 2 inalações com adrenalina e tomando 40 miligramas de prednisona. Então não tem Então vamos problema, lá. vamos lá, Tá pessoal. assim, daqui a pouco eu tô internada de tanta medicação que eu tomei. Para o pessoal que está aí ouvindo a gente pelo podcast, ou o pessoal que está vendo a gente pelo canal do YouTube, ajuste aí o seu volume de acordo com a voz da doutora Juliana, porque ela vai dar muita informação legal para a gente. Eu começo comentando ou perguntando para você, Ju, como que você se envolveu aí com o mundo da terapia compressiva, como que você pensou em atuar só para pré-tese de doutorado envolvendo também esses fatores aí da terapia compressiva e também da intervenção venosa. Bom, tudo começou com a minha paixão por úlcera venosa, na realidade, né. Então eu sempre gostei do paciente de úlcera venosa, desde antes de entrar na vascular eu já pensava nesses pacientes, porque eu fiz um trabalho voluntário muitos anos com moradores de rua aqui em São Paulo, e muitos deles tinham feridas nas pernas, então eu entrei em contato com esses pacientes até antes de entrar na medicina. E aí quando eu pensei em fazer vascular, uma das coisas que eu queria é tratar desse tipo de paciente. E aí por isso que veio a ideia do doutorado, aí eu me associei com o Igor Sincos, que também estava fazendo o pós-doutorado dele na época, e a gente montou um trial randomizado que foi o VOET Trial, que está publicado no Phlebology, e também tem uma publicação no Journal of Vascular Surgery, Venous and Lymphatic Disorders, que é uns dados preliminares que a gente fez. Sobre tratamento de úlcera venosa, a gente pensou em fazer um trial com radiofrequência, né, para tratamento de refluxo axial, de safena e perfurantes. E a gente fazia nos 2 braços do estudo compressão, porque é o que eu falo sempre nas minhas aulas, não existe tratamento de úlcera venosa sem compressão, ponto pacífico. Né? Eu acho que dentro da doença venosa, poucas coisas a gente tem nível de evidência 1A, e essa é uma das coisas. Infelizmente, a gente ainda vê médicos de outras especialidades e vasculares fazendo tratamento de úlcera venosa sem compressão. Isso é um absurdo, gente, já é ponto pacífico. Enfim, e é por isso que eu comecei a me envolver com a compressão, porque eu comecei a tratar os pacientes com curativo compressivo multicamadas, que era o que era do meu trial, e comecei também a usar outros dispositivos de compressão, e aí eu fui sendo speaker de várias marcas diferentes, várias indústrias diferentes de meias, e fui me envolvendo com esse assunto e pesquisando mais esse assunto para dar as aulas.
Então, por isso que eu estou sempre falando de compressão. Muito legal. E pensando que, né, a sua área de estudo dentro do PhD, dentro do doutorado, foi a úlcera venosa, que é teoricamente aquele paciente já com a ferida aberta, né, aquele paciente até mais grave dentro da evolução clínica da doença venosa, que até a gente já falou aqui no podcast. Quem não viu, revisita lá o papo nosso com a doutora Marita sobre úlcera venosa. Mas a terapia compressiva, ela pode ser usada em que momento do paciente? Só nessa área aí, só nesse segmento? Em que momento que a gente acaba usando as terapias compressivas dentro da sua realidade aí? Cara, Kikuchi, eu uso para tudo na realidade, né. Para a única coisa que eu não uso é para prevenção de varizes. Isso é uma coisa que é um dogma, né, muito grande aí, que o pessoal tem essa ilusão de que usar meia elástica previne varizes na gestação, enfim. Já tem estudo, já tem trabalho mostrando que não tem esse efeito, pelo menos nenhum estudo até agora conseguiu isso. Mas para melhora de sintoma, sem dúvida nenhuma, nenhum trial que você vai ver de meia elástica vai ter um resultado diferente de melhora de sintoma. Realmente a compressão elástica, para quem precisa de compressão elástica, para a pessoa que tem sintoma de doença venosa, essa pessoa vai sentir um benefício tão grande da meia que a adesão dela do tratamento vai ser boa. Eu uso muito para pós-procedimento, todos os meus pós-procedimentos. Laser, escleroterapia, espuma, principalmente a espuma, que a espuma sem compressão o resultado é completamente diferente. Mas eu gosto de usar também no pós-esclero, gosto de usar no pós-laser, mesmo que a evidência seja um pouco controversa, ainda trials muito pequenos, mal desenhados, mas existe alguma evidência de melhora de resultado, então eu uso. Pós-cirúrgico uso também, paciente CEAP avançada, aí nem se fala, né. Aí eu tenho utilizado dispositivos, né, inelásticos, meias também com stiffness, maior, né, para melhorar ainda mais o retorno, enfim. Eu uso para tudo, dentro da doença venosa, acho que cabe para o CEAP-C0 ao CEAP-C6, né. Então aí cabe a nós profissionais aqui e saber indicar corretamente, e o pessoal que, né, que tem o sintoma, usufruir da melhor forma dessa tecnologia, dessa evolução, que a gente já viu a doutora Juliana falar aí sobre dispositivo de enfaixamento, dispositivo de velcro e meia elástica. Então veja só que a gente tem várias situações. Agora, e as meias elásticas? Como que elas, apareceram? Como que elas surgiram? Qual que é a história da meia elástica, doutora Juliana? Como que o ser humano começou a usar meia? Cara, Hum. é muito louco isso, Kikuchi, olha só. Eu sou doida por história, eu sempre estudo bastante história, eu sempre gostei desse colégio. E quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu fui lá ver a história da úlcera e tal. E aí eu descobri que, assim, úlcera venosa é uma doença que tem da história da humanidade desde a pré-história. Então, desde os primeiros relatos escritos que existem na história da humanidade, já tem relato de úlcera nas pernas, dos membros inferiores. Da Mesopotâmia, lá naquelas pranchetas de argila, os caras já escreviam receita de coisa para fazer unguento para úlcera, pra você ter uma noção. E aí eu fui atrás do que o Hipócrates falava disso. Eu descobri que tem um livro inteirinho do Hipócrates no Corpus Hipocrático que chama On Ulcers, né? Nas úlceras, as úlceras. Eu não leio grego, né? Então não li no original, mas eu tenho uma tradução inteirinha para o inglês, até tem, depois se você quiser te manda, é muito doido. E nesse livro do Hipócrates, adivinha o que ele manda fazer? Limpar a úlcera. Ele passa umas hidratações, umas pomadas lá para hidratar a pele, enfaixamento, perna para cima. Lá desde Hipócrates, cara, os caras mandam comprimir a perna, né? Ou então tirar a gravidade de alguma forma, né? Fazendo um repouso. Que hoje eu não falo de repouso mais para paciente de úlcera, nem para paciente SAP avançado, porque já tem muita evidência de que o exercício faz muito benefício para esse paciente se você tiver com a compressão correta. Então, eu não menciono a palavra repouso, eu proíbo o paciente fazer repouso até. Porque muita gente que tem úlcera acaba ficando restrito no leito,
acaba tendo dificuldade depois de movimentação da articulação tibiotársica, que é fundamental para o retorno venoso, e aí a pessoa vai ficando travada, e isso não é bom para ela. E tem vários estudos já, vários trials de exercício em paciente com úlcera, mostrando aumento de cicatrização no paciente que está bem indicada a compressão. Esse é o detalhe importante. Não dá para mandar o paciente ficar andando sem compressão. Mas se estiver bem indicada a compressão, esse paciente tem uma maior taxa de cicatrização das úlceras. Então, os 3 trials já É, mostrando isso. muito legal. Um Então deles até a imagina gente pode conversou aqui. Não, um deles até a gente conversou aqui com o doutor Eduardo da Mata. Foi bastante interessante, justamente esse paradigma para a gente quebrar de deixar o paciente de repouso com a perna para cima, né? Isso realmente é interessante, caiu para fora. Aí pode ver, continua na história dessa terapia compressiva, porque o próximo que a gente vai lançar vai ser um audiobook traduzido by doutora Juliana Pugina do grego, falando da história da compressão do por Hipócrates, Hipócrates. já pensou? É isso aí. Tradução por Juliana Pugina. E agora tem assim, né, nessa parte das meias, se fala de meia e lá na caixinha está escrito assim, compressão graduada. O que significa ter uma compressão graduada? É que Kush, isso daí vem ao longo do tempo, né, com os materiais que foram sendo desenvolvidos, a gente foi usando a lógica para produzir essas meias, né? Então a produção graduada é a produção, é a compressão decrescente, né? Então ela começa com uma compressão maior no tornozelo e menor, vai subindo menor, cada vez menor. No sentido de que, na lógica, que se você pensar, se você quer melhorar o retorno, você aumentaria a pressão ali no pé e no tornozelo, fazendo um squeeze, né? Apertando o sangue para ele voltar de volta para o coração. Então, esse dentro da lógica da fisiologia venosa, faz sentido, especialmente no paciente em repouso. Só que daí, agora que a gente estava falando de exercício, tem o gancho do exercício. No exercício já muda de figura, já não é tão importante assim essa compressão decrescente, né? Quando a gente fala em graduada, é isso. É uma compressão decrescente. Mas como que a gente pode pensar de outra forma? Por que que o exercício faz? Porque assim, do ponto de vista lógico, se a gente não aperta mais embaixo e aperta mais em cima, a gente vai acabar tendo um problema, né? Vai acabar apertando no lugar que o sangue tem que retornar. Então, Aham. o que que essa tal de diferente, que não é graduada, como ela que se chama e como que ela funciona? E como que o pessoal aí que está ouvindo a gente, que é profissional de saúde, de meia, vai falar, poxa, está errado, não está errado, como que ele pode atuar com essa meia que a compressão não é, né? Sendo maior embaixo e menor em cima. Cara, isso aí, Kikuchi, é muito doido, porque tem um artigo que eu gosto muito, até vou deixar depois o link para vocês compartilharem com o pessoal aí, que é um artigo do Clube de Compressão da UIP, que eles publicaram em 2014, não, 2012. Esse artigo aqui de dogmas, não sei se dá para ver. Dogmas e controvérsias. Eu amo esse artigo porque a primeira vez que eu li, eu fiquei de cabelo em pé. Porque ele fala cada coisa que a gente tem na nossa cabeça realmente como um dogma. Não pode fazer compressão de jeito nenhum maior na panturrilha, por exemplo, que no tornozelo. Não pode fazer de jeito nenhum. Precisa comprimir o pé, precisa comprimir isso, aquilo. Uma série de coisas que a gente aprendeu assim, como preto no branco, e tem um monte de estudo mostrando que talvez não seja bem assim. E essa questão da compressão graduada, ou decrescente, versus a compressão progressiva, que é o outro tipo, ou então uma compressão não graduada, né? Tipo uma compressão fixa. Também existe meias dessa forma, né? Uhum. Então, ele traz alguns estudos comparativos experimentais, mostrando que a compressão progressiva, ou seja, no tornozelo menor e na panturrilha maior, teve um pouquinho mais de benefício no retorno venoso no paciente que está caminhando, no paciente que está na dinâmica, né? Não é aquele paciente acamado, usando meia de compressão para prevenir trombose, não é esse cara.
Não é o paciente que fica em pé parado, é para o paciente que movimenta, né. Então eles compararam isso com fazendo dorsiflexão, do pé, e eles mostraram que a compressão progressiva, né, que é a compressão maior na panturrilha do que no tornozelo, ela aumenta mais o retorno venoso nesse caso. Por quê? Porque a quantidade de sangue que a gente tem represado nas veias gastrocnêmias soleares é muito maior do que o que tem ali no tornozelo. Basicamente, no tornozelo a gente vai ter o quê passando? TP, TA, fibular começando ali, né, a safena. Então a gente não tem uma grande quantidade de veias ali, um volume de sangue represado. Então, o volume de ejetado de sangue é muito maior quando você comprime as veias ali da panturrilha. Então, o essencial para o paciente, na realidade, é a compressão da panturrilha, que é o que vai fazer a mágica do retorno. Talvez o tornozelo não seja tão importante assim. Eu gosto ainda de usar a meia decrescente, que é o que a gente tem mais no mercado, tá. Mas às vezes o paciente me pergunta: "Doutor, eu preciso mesmo comprimir o pé?" Depende, assim, se o paciente não tem edema, por exemplo, importante, e ele se adapta bem a uma polaina, por exemplo, né, uma compressão só de perna, é possível de utilizar. Na minha cabeça ainda eu tenho um pouquinho de preconceito, eu ainda continuo prescrevendo a meia com tornozelo, mas é possível, é você prescrever uma meia só de panturrilha, porque a mágica é a panturrilha que faz. Então, isso agora a gente vai entrar numa área de inovação ou tecnologia aí que tá no mundo atual, né, que hoje todo mundo quer saúde, quer fazer exercício, e realmente a gente vê, né, na área da terapia compressiva no exercício, o pessoal usando só as polainas e não uma meia, né, isso então realmente isso é real. Usar só a polaina é real, não precisa mesmo esse paciente que está caminhando, que está fazendo a sua atividade física, esse usuário de terapia compressiva não precisa mesmo usar aquela compressão no pé. É isso mesmo. É, eu acho que para o exercício, para o atleta, eu acho que o raciocínio é um pouco diferente, porque pelo menos assim, faz tempo que eu não faço revisão bibliográfica sobre isso, na realidade uns anos, mas quando eu fiz, o que eu vi que nos estudos mostraram é que não tinha realmente um improvement muito grande no retorno venoso nesses pacientes, porque eles já estavam num exercício tão intenso que a própria Uhum. contração muscular já era extrema, já esvaziava quase que totalmente as veias das pernas. Então, a ação da meia elástica ali, ela vai ter muito pouco, em porcentagem de melhora de retorno venoso. O que realmente fazia diferença, e a hipótese do que faz diferença para esses pacientes, é a diminuição da vibração da musculatura. Por isso que foram até surgindo outros garments, outras vestimentas compressivas para membro superior, para musculatura, dorsal, né. Então tem vários estudos mostrando em pacientes, em atletas que usam não só para corrida e exercício de endurance, mas também para exercício de força, mostrando que se a musculatura tiver mais, menos vibrar menos, fizer menos, vibração lateral, ela gasta menos energia e, consequentemente, essa pessoa vai ter um melhor condicionamento, um melhor resultado do exercício e de recuperação. Eu não sei se você já leu alguma coisa nesse sentido, mas o que eu li era mais ou menos isso. Realmente a gente tem na parte de terapia compressiva no esporte, não é ganho de performance, isso está bem definido. Todos os dados indiretos de percepção, né, então a percepção de calor, percepção de cansaço são dados indiretos, esses são positivos com o uso da meia, isso é uma verdade, inclusive na sensação de recuperação, embora dados fisiológicos Não laboratoriais isso mostra. não É. não não mostram, então isso é bastante curioso. Mas aí falando na própria evolução tecnológica, veja que a gente já falou até agora de usar uma terapia compressiva durante o exercício, e uma dos grandes problemas que a gente falou aqui com o professor Fausto em relação à adesão era calor. Mas aí você vê, a gente está fazendo exercício e usando mais uma roupa. O que você viu ao longo da sua carreira aí na evolução das meias de compressão que permitiram tudo isso, né, que a gente está falando até da parte
do calor ou da compressão graduada? O que você viu aí de evolução nas meias de compressão ao longo dos seus estudos aí? O que a gente viu muito é a melhora de tecido, né, de tecidos das meias. Então, ao longo do tempo, aquela meia lá da marca tradicional, que o pessoal gostava, não sei o que, de prescrever, ela foi ficando para trás, porque outras indústrias foram se melhorando os tecidos, procurando tecidos em que tivesse esse conforto térmico maior, né, tanto tecidos naturais, como algodão, por exemplo, que geralmente já tem naturalmente esse conforto térmico, como também tecidos sintéticos que têm essa tecnologia de conseguir dissipar melhor o calor para o meio externo. Eu acho que também tem a questão que puxa para o conforto térmico, é indicar a meia adequada para o paciente. Às vezes o paciente vem com a ideia de que se ele usar uma meia calça, por exemplo, vai ser melhor do que ele Uhum, usar uma meia 3/4. Então, essa parte da adesão do paciente ao tratamento, ela passa, sem dúvida, por uma excelente orientação do médico e do médico conhecer a grade de produtos que tem de todos os fabricantes e ter no consultório para mostrar para o paciente. Porque grande parte da problema de adesão é calor, como você falou, e beleza, estética. uhum. Aqui no meu consultório eu sou dermatologista de veia quase, né? Então eu mexo com muita estética. Ó, eu sou diametralmente oposta, né? Eu sou dermatologista de veia e trabalho com cera venosa ao mesmo tempo. Enfim, na parte de dermato de veias, o que eu tenho dificuldade aqui com as minhas pacientes, mais do que o calor, é a estética. Então, aí, por isso que cabe ao médico conversar com o paciente quando vai indicar meia elástica e perguntar para a pessoa, entender qual que é a necessidade dela. Pô, uma coisa é uma executiva que trabalha de tailleur, entendeu? Ela não vai usar uma meia de conforto térmico maravilhosa, só que é horrorosa. Não dá. Então, ela vai preferir passar um pouquinho de calor, mas usar uma meia com tecido sintético transparente, que ninguém vai ficar olhando para a perna dela, que vai passar como uma meia fina normal, como uma meia que ela usaria normalmente, né. Já minha paciente idosa de 70 anos, C4, essa paciente ela quer conforto. Ela não está Uhum. ligando para mostrar as pernas mais, ela está com a perna manchada. Então essa paciente, eu procuro mais indicar os tecidos mais com essas tecnologias de conforto, tactel, ou enfim, outras tecnologias que têm essa questão do conforto. Também a construção do tecido, a forma dele como ele é tramado também facilita essa troca de calor. Então tem uma série de tecnologias que a indústria, eu acho que pelo menos nos últimos 10 anos que eu acompanho isso, eu vi muita melhora de tecidos, né. Hoje a gente consegue realmente entregar para o paciente algo próximo do que ele vai conseguir realmente usar no dia a dia dele. Muito legal, então, essa inovação tecnológica vindo bastante de tecidos, né? Novas pesquisas aí, tanto na confecção como no uso de vários tecidos, sejam naturais, sejam sintéticos, né? Então, acho que é bem interessante o profissional e mesmo o usuário que está aí, que quer entender um pouco mais, olhar com mais carinho a forma de confeccionar as meias, porque isso realmente o mercado deu para a gente várias opções. Mas essa evolução, ela realmente está apenas no tecido? É apenas uma evolução tecnológica do tecido? Onde mais estão as inovações da meia elástica? Em que setor de pesquisa a gente pode ainda evoluir na tecnologia e inovação pensando em meia elástica? Só no tecido ou tem alguma coisa a mais que a gente pode pensar? Acho que tem essa questão que a gente falou, né, desses dogmas que caíram aí da questão Hum, da compressão decrescente ou progressiva. Foram aparecendo produtos também com compressão estática, né, de você ter uma mesma compressão ao longo de toda a meia, principalmente aí o pessoal, eu gosto bastante de usar meia no pós-operatório dessa forma para os pacientes. Eu uso uma meia de 35 milímetros com uma dureza maior, para o paciente que no pós-operatório vai ter um benefício grande. Eu gosto bastante do resultado de melhora de sintomas de pós-operatório, principalmente. E outra coisa é a questão do compliance, né, da adesão do paciente.
Aí essa discussão passa não só pela inovação tecnológica, mas também pela questão de dados, né, de privacidade. Que do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: existe gente pesquisando dispositivos, chips, que você coloca na meia, para tentar descobrir se o paciente está usando a meia. Isso é uma coisa que é complicada no sentido de que a gente orienta o paciente, mas ele tem o livre-arbítrio dele de usar ou não aquela prescrição que você fez, né? Isso aí ajudaria muito o médico a dar bronca no paciente. Por outro lado, talvez trouxesse um desconforto para o paciente, né, utilizar um dispositivo como esse. Além de custo, né? Será que o cara vai pagar mais caro para ter uma meia que vai durar ele? Para ser Fica aí a monitorado, questão. né? Fica a É. questão aí. Enfim, o que eu acho? Eu acho que esses dispositivos podem ajudar a gente sim, né, a monitorizar. Mas eu ainda acredito mais na relação médico-paciente, sabe, Kikuchi? Quando eu vou prescrever uma meia elástica para o meu paciente, eu tento orientar ele daquela forma como eu falei, tentar descobrir a necessidade dele, primeiro plano. E segundo plano, tentar encontrar uma meia que encaixe melhor no dia a dia dele, ou oferecer até várias opções de meia que ele possa usar em diferentes ocasiões. Às vezes eu escrevo assim, ó, para a festa, para usar no trabalho, para usar no sei o quê, e coloco as marcas e sugiro as marcas. E explico para o paciente o benefício da meia elástica. Às vezes até mostro slide e tudo. Principalmente quando o paciente vai ter que usar um dispositivo de compressão de 30 a 40. O paciente vai ter que usar um dispositivo inelástico. Vai ter que usar alguma coisa que não seja totalmente estética. E que ele vai precisar usar aquilo para melhorar o volume de fração de injeção venosa, o volume de injeção venosa dele. Então, nesse caso, os pacientes eles precisam saber o porquê eles estão usando isso para eles conseguirem fazer adesão. Por isso que eu talvez acho que essa tecnologia não pegue tanto. Não sei qual que é a sua opinião. Olha, eu também acredito que nessa essa nova tecnologia de monitorar, tá, vai fazer monitorização do paciente com usar ou não usar, já vai ser muito complicado, mesmo porque você pega comprimido, é bom tomar, mas às vezes ele não vai tomar, ele vai dar para o cachorro vai tomar para ele. Meia elástica é uma coisa, cara, como que ele vai fazer? Aquele que não quer usar, ele vai achar um jeito de mostrar que acha que está usando. Então, acho que isso aí é muito mais a questão realmente da educação. E se a gente está falando em inovação, né? Estamos falando em tecnologia, a gente está falando em criatividade. Agora, eu quero pensar assim, dos grandes problemas que a gente tem é calça-meia. Que tem de pensar que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a calçarem meia, né? Eu sempre imagino aquela ideia assim, né? Falar, Alexa, calça minha meia elástica. Aí você levanta a perna, aí chega alguém, puf, coloca a meia elástica em você. Ou Siri, né? Siri, calça minha meia elástica. Google, calça minha meia elástica. Alguma coisa assim. O que você tem assim de orientação ou algum dispositivo atual e que você pensa que pode vir para frente aí para ajudar a calçar essas meias? Cara, Kikuchi, primeiro, eu sempre gosto de bater na mesma tecla da educação, né? Então você vê que quando eu prescrevo meia elástica aqui no consultório, eu gasto um tempinho, né, com o paciente, porque primeiro eu vou falar de material, de vida tal, e todos os pacientes, 100%, eu ensino a colocar meia. Porque, cara, uma dica que você dá para o paciente colocar, ele passa de 15 minutos tentando colocar meia para 1. É que assim, totalmente diferente. É um negócio muito simples. Muito interessante. Tanto que, lá no meu canal do YouTube, do Instituto Circular, o vídeo que tem mais visualizações, eu ganho $200 por mês do YouTube por causa desse vídeo, que curte. É um vídeo de colocação de meia. Já tá Sim. quase batendo 1 milhão de views já esse vídeo. Você vê a Porque, dificuldade, né? cara, É. realmente é um negócio que o pessoal tem muita dificuldade. E eu fiz um vídeo meio palhaçada, assim, caindo para colocar meia e tal. E aí eu mostro um jeitinho que eu ensino o paciente a colocar. E para os pacientes idosos, eu tenho aqui no meu consultório um calçador, tá até aqui atrás de mim, ó, para falar
que eu não tô mentindo. Ó, aqui, ó. Ó o calçador aqui. Então, eu tenho o meu calçador de usar, que a gente usa, né, para colocar a meia no paciente, mas eu tenho aqui um calçador para ensinar o paciente a colocar por ele mesmo. Uhum. Porque uma das grandes dificuldades dos pacientes, primeiro, é passar a meia no pé, justamente por causa daquela outra coisa que a gente estava comentando, da meia ser graduada, da meia Uhum. ser decrescente. Então, o lugar que a meia vai ser mais apertada é o tornozelo, e é ali que a pessoa perde tempo colocando a meia. E aí ela passa meia hora ali tentando puxar, não consegue. Então, se ela fizer do jeito tradicional de virar a Uhum. meia, né, de fazer como a gente faz com uma meia, ela vai juntar 20 camadas de elástico e justamente em cima de onde é mais difícil de puxar. E aí ela vai perder muito tempo. Então, ensinando do jeitinho que eu ensino, então daqui a pouco eu vou pegar uma meia aqui e vou mostrar para você como é que eu ensino o paciente, até para quem está assistindo a gente saber como ensinar o paciente a colocar meia elástica. Também tem isso. Se você só der a receita, galera, Não é. a pessoa não vai usar. Ela não vai usar. Ela tem que saber por quê, tem que saber o que, que existe e saber como colocar. Aí você vai aumentar a sua taxa de adesão ao tratamento, assim, extraordinariamente. Enfim, e aí depois que eu ensino a pessoa, se eu vejo que ela tem dificuldade não de passar no pé, mas de se dobrar, esse calçador aqui ele serve para quem tem problema de coluna, grávida, gente que tem barrigão, né, o abdômen muito pronunciado, pessoa que tem artrite, artrose nas mãos e tem dificuldade de fazer o movimento já lá longe, perto do pé, ela consegue pôr isso aqui em cima de uma mesa e com calma vestir a meia no calçador. E aí olha o tamanho do braço dela, ó. Perfeito. Aumenta 30 centímetros de braço. Então, às vezes a pessoa é até jovem, mas não tem elasticidade na coluna também. É. É o caso do meu E- marido. Meu marido não consegue chegar com a mão no joelho, assim. eu Então ele tenho, não eu tem tenho uma que me incluir fisiológica. dessa aí também. Tem que me incluir nessa aí. Você que está escutando a gente pelo podcast e perdeu essa demonstração, doutora Juliana, vai lá no nosso canal do YouTube para ver as imagens do calçador e de como fazer uso desse calçador. Não perca essa Aliás, oportunidade. ontem eu gravei mais um tutorial de calçador que eu vou postar nos próximos dias lá no YouTube, no meu YouTube, detalhando melhor. Tem um Reels que eu fiz no Instagram com o calçador, que também é campeão de visualizações. E aí eu fiz um detalhando melhor. Mas se tiver tempo, eu posso mostrar aqui. O que você acha? Não, excelente. Lembrando aqui, então, a parte da tecnologia que a gente está tanto discutindo de inovação aqui, vem pela educação do você, profissional de É, saúde, em educar o usuário, e você, usuário, também, ir atrás de uma série de informações. Você vê que a doutora Juliana coloca as informações, e a informação, tentar buscar a informação mais adequada, mais correta, mais direcionada, realmente dada para um profissional gabaritado, um profissional de saúde. Então, vamos lá, eu quero ver essa demonstração quer aí, ver? vai se Então vamos lá. preparando, vamos ver se Eu vou preparando. pegar a meia ali e já vem. Então tá, a doutora Juliana foi lá buscar a meia, e eu vou narrando, ela vai narrando também para você que está aí só escutando a gente, como que vai ser colocado essa meia, e você que está no canal do YouTube vai aproveitar a doutora Juliana em imagem e som. Então vamos lá. Bom, Kikuchi, então, primeiro eu vou mostrar como é que eu ensino o paciente a colocar a meia sem o calçador. Então, eu tô com uma meia 3/4, 20 e 30 aqui, dá para ver, Ok. bonitinho. Então, eu sempre falo para o paciente: olha, paciente, essa meia é uma meia de compressão graduada. Eu sempre falo isso. O que quer dizer isso? A compressão aqui no tornozelo é maior do que aqui na panturrilha. Então, quando você vai colocar a meia do jeito tradicional, quer fazer isso daqui, ó, Que é enrolar você vai aquela meia, juntar, né? Você pega e é, enrola a meia. É, enrolou. Você vai juntar 25 camadas de elástico em cima de onde é mais difícil de mais puxar. Olha, duro. é impossível, você não É. consegue puxar isso aqui. Isso. O que você vai fazer, paciente? Você vai pegar a sua meia. Tá aqui sua meia. Você vai pôr a mão por dentro da meia. Então, a Por meia dentro. aberta normal, coloca a mão por dentro da meia. Normal. Tá certo? Põe a mão. A primeira coisa, tirar o anel, assim eu vou furar minha meia. Avisa a mulherada, Mulheres. unha.
Você prescreve aquela meia linda, super fininha, maravilhosa. Primeira vez que a pessoa vai colocar, ela arrasa, ela quer te matar. Já pegou R$ 300 na meia. Bom, tirou anel, tirou pulseira. Se a unha não estiver curtinha que nem a minha, coloca uma luva. Fala isso pro paciente, gente. Porque o paciente vai ficar com Tá. raiva de você se ele for a meia. É, tá aqui, ó, a meia. Colocou a mão por dentro. Então, coloca a mão por dentro da meia normal. E aqui, ó, tá vendo a marquinha do calcanhar aqui, ó? Certo? Você Então, vai segurar na marquinha do calcanhar. Aqui, ó, como se fosse um fantoche, ó. então segura por dentro no calcanhar. Perfeito. No calcanhar. Então o pé tá solto aqui, ó, tá vendo? Perfeito. Aí você vai pegar aqui por baixo e vai virar do avesso. Perfeito. Então fica o pé na posição certa e o restante tudo fica do avesso. Do avesso. Então o pé na posição certa, a marquinha do calcanhar saindo aqui e o resto do avesso. Olha a diferença. Perfeito. Fica muito mais fácil abrir a parte do E eu não tornozelo. tô fazendo a mesma força que eu Claro. tava fazendo antes. Então Perfeito. você fala pro paciente, você vai pegar com o dedão assim, ó, dos dois lados, vai abrir bem, vai encaixar no seu pé. Não precisa passar o calcanhar, só deixar ele embicado ali pro calcanhar. Porque daí quando ele pegar essa parte aqui e puxar para desvirar do avesso, o calcanhar já vai entrar. Fica muito fácil. Se ele passa o calcanhar, aí o calcanhar vai ficar para cima, na perna ele vai ter que puxar para baixo. Desse jeito, eu coloco, tá lá no YouTube, vocês vão ver no meu YouTube lá, que eu coloco a meia cronometrada em 30 segundos. Não tem Perfeito. desculpa para o paciente. Agora, se ele não conseguir abaixar, não pegar o pé, aí não tem jeito. Aí ele vai precisar desse Aí, treco aqui. perfeito. Aí vamos Bom, pegar um eu acho que eu calçador. consigo Um te calçador mostrar aqui, ó. domiciliar. Dá para ver aqui, ó. Tá certo, estamos vendo. Então, ó, inovação, a alta tecnologia by doutora Juliana Pugino aqui, Alta ó. Vamos lá. tecnologia do arame. Vamos lá. Ó, eu vou então mostrar para vocês aqui com o calçador como é que funciona. Então, como é que eu explico para o paciente? Assim, ó. Você vai colocar o calçador em cima de uma mesa. De frente para você, a parte aberta do calçador de frente para você, a parte fechada do calçador na parte de trás aqui. Aí você vai pegar a sua meia. Tá aqui a sua meia, certo? Ok, A parte do calcanhar, você vai colocar para a parte fechada do calçador e a parte da frente da meia para a parte aberta. ok. Então, aquele calçador de arame, você coloca De a arame. parte do calcanhar contra você, que é a parte fechada do calçador. Isso Ótimo. aí. Aí a gente vai virar a bordinha da meia, tá vendo? Dessa forma. Ok? Então, você vira só a bardinha Virou. superior da meia. Aí você vai encaixar isso aqui. Calcanhar para cá, parte da frente para cá. Encaixou aqui. Aí qual que é Perfeito. a dificuldade do paciente? Ele puxa aqui, o negócio volta. Ele puxa, o negócio Uhum. volta. Porque ele quer puxar dos dois lados aqui, mas não vai. Você tem que falar para ele, ó, você puxa de um lado e puxa do outro. Aí você puxa de um lado, você puxa de outro. Então, Puxa de um lado, puxa do outro. vai alternando para abrir a meia, então, descendo a meia e abrindo gradativamente, até Aí chegar ela no fica assim, calcanhar. ó, o Perfeito. calcanhar aqui. Então ela fica igualzinha do jeito que eu indiquei para a gente ensinar sem o calçador. Só que não precisa de braço. Só que você não precisa de costas, não precisa ter É. elasticidade. Chega Aí, ó, o cara põe lá no pé e puxa. e puxa. É só isso. Ótimo, muito Então, legal, perfeito. Então, pessoal, olha só, aulas de como não colocar a é uma meia, alta tecnologia, uma, né? É um negócio ah, simples. e falando então, o que que você imagina para a gente aqui terminar a nossa ideia de inovação e tecnologia? Como você imagina que vai ser a meia elástica do futuro? Cara, que pergunta difícil, O que Kikuchi. que Não você, sei, o que cara. você quer? O que você queria que buscasse as meias elásticas? Como seria uma meia elástica perfeita? A meia elástica, na minha opinião, perfeita, ela seria esteticamente bonita como uma meia dessa, assim, fininha. Só Uhum. que ela tivesse uma dureza de material maior, né, um stiffness maior, porque a gente já sabe que quanto menos elástica a meia, melhor ela é no sentido da melhora da hemodinâmica venosa.
isso também já é ponto pacífico, né, tanto que para o paciente CEP avançado, a gente precisa dessas meias mais duras, não adianta passar essa belezuca aqui, que daí não vai resolver. Esse é o momento que eu ponho para o paciente: para festas. Pois essa aqui você só está autorizado a usar no dia de festa. Eh, então ela teria uma maior dureza, para melhorar ainda mais o nosso refluxo venoso, ao mesmo tempo seria fácil de colocar. Só que isso é um trilema, isso é um trilema. Se ela é fácil de colocar e bonita, ela não tem um bom Não pode, stiffness. não Se ela pode ser tiver bom rígido. stiffness e for fácil de colocar, ela não é bonita. Mas Enfim, assim aí, vai. mas aí eu já vou começar a dar ideias para a indústria. Olha só, que tal um tecido que, de acordo com a temperatura, mudasse a sua rigidez? Pode ser, porque é entrando em contato com o corpo, Qual- só que E aí é o ela aumentando a contrário, né. rigidez. Geralmente o material ele fica menos rígido na uma Quanto mais. temperatura maior do que na Exatamente. menor. É justamente o contrário. E aí tem que achar um jeito para depois diminuir a rigidez para retirar a meia. Pois é. Aí E eu aí é falava assim, complicado. aí eu penso assim, olha só as ideias, né? Eu acho que de repente você joga um spray, aí ela perde a rigidez e você tira a meia. Pode ser, pode Olha ser. só. É, É um então, produto que você tipo, passa, né. liga, meia liga e desliga. Mais ou menos isso. Por Pode que ser não, né? nanorobôs ou não, tipo uma tinta, tipo um creme, que você passa assim na perna e pum, ele vira uma meia. Olha Aí aí, depois você pessoal. lava e sai. É isso aí, pessoal da inovação, ó, o problema está aí e a gente está dando as ideias, agora vocês com certeza podem fazer acontecer. Doutora Juliana, foi muito legal aqui o nosso papo, foi muito divertido. Agradeço estar aqui, apesar aí do seu esforço, né, com a voz, mas com certeza se fez entender muito. E agora eu quero perguntar, quando o pessoal te acha, qual que é o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, como as pessoas vão te encontrar aqui na internet, como as pessoas podem saber um pouco mais de você e do seu trabalho? Bom, Kikuchi, eu tenho um site que é o www.institutocircular.com.br. Lá tem os cursos que eu dou, mentoria de flebologia para quem está começando na carreira de flebologia e está totalmente perdido, não sabe que curso fazer, não sabe se vai fazer curso com o Kikuchi, com não sei quem, com não sei quem. Quiser minha opinião nos casos, quiser um acompanhamento de carreira e ensinar, para eu pegar na mão mesmo, para fazer a carreira começar a decolar, sair do zero, mentoria de flebologia tem lá nos cursos do Instituto Circular. Tem o Fellow também, que é um curso de 1 ano aqui comigo, extensivo de flebologia, que a gente abre inscrição uma vez por ano, são 4 vagas, para me acompanhar aqui na clínica. Nas redes sociais, o YouTube do Instituto Circular, só botar Instituto Circular lá no YouTube, vocês vão me achar, minha cara lá fazendo palhaçada. Instagram, @Juliana Pugina, com 2 Gs, também vocês vão achar, e no do Instituto Circular. Mas no Instagram, no meu tem mais conteúdo de flebologia, até tem muita gente que compartilha meus vídeos de colocação de meia com os pacientes, por isso que tem tanta Excelente. visualização. Porque às vezes é difícil, a gente não tem tempo. Aqui minha consulta tem 1 hora e meia, então eu tenho tempo de fazer tudo isso que eu falei para vocês. Mas não é a realidade de todo mundo, sabe, que curte. Então, às vezes a pessoa tem 15 minutos, aí você fala, olha, assiste esse vídeo aqui. E aí ela consegue fazer. É isso aí. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais, vai lá no Instituto Circular do doutora Juliana, pega mais informações. E com a gente aqui, a gente agradece mais uma vez, porque estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo na Veia. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu agora, sabendo que além de armário de sapato, armário de bolsas, vamos ter um armário, um vestuário de meias, cada uma para uma ocasião. Isso envolve a evolução tecnológica e a própria evolução dos tecidos e de tudo que a meia elástica envolve. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que eu faço convite para vocês aqui para continuarem acompanhando a gente no canal do YouTube, se inscreva lá e nos siga nas plataformas de podcast. E lembre-se, se você tiver alguma sugestão de tema, elogio ou crítica, escreva aqui nos comentários ou nos envie um e-mail para jobstbrasil@este.com. Lembrando que este se escreve com E, 2 S e TY. E estamos também no Instagram, @jobstbr.
Curta o episódio, não deixe de compartilhar e não fique sem assunto. Continue acompanhando o podcast Papo na Veia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!